Galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E recentemente eu terminei de fazer a leitura de uma obra literária do Percival Everett, lançamento 2024. Mas tá dando um reflexo. 2024, da editora Todavia, Azar. E aí, sendo bem breve aqui nessa abertura, tá? O Percival Everett, durante a leitura e depois que eu concluí o livro, ele me fez questionar e repensar profundamente sobre a questão desse gênero, tanto do cinema, de série, enfim, esse formato que a gente chama de terror, ou até mesmo a gente pode englobar aí o horror, por exemplo. Ele me fez questionar essa questão de que elementos que podem, por exemplo, trazer um terror, provocar um terror em mim, ou seja, despertar um medo em mim, muitas vezes não são os mesmos elementos que causam terror em você que está me assistindo, ou em alguns grupos minoritários. Então, do que eu estou falando? Eu estou falando da essência dessa obra que o Percival Everett traz pra gente e que a editora Todavia também, traz pra gente essa proposta do Percival Everett. Então, se você quiser saber mais os detalhes dessa obra, fica aí, depois da vinheta a gente volta. Galera, voltando aqui bem rápido, importante recado, deixa o like, se você gosta do nosso trabalho, se você é novo aqui, agradeço de coração, por você ter chegado aqui, provavelmente algum amigo, alguma amiga mandou para você esse vídeo. Então, se você gostou, se inscreva, já deixa o like agora, porque senão pode ser que lá na metade do vídeo você, tenha que parar de assistir o vídeo e aí acaba esquecendo de deixar o like. Já deixa o like aí agora, que esse like ajuda demais o nosso trabalho aqui na plataforma do YouTube. E também, se você gostar desse conteúdo e sabe que algum amigo ou alguém que você conheça pode ser que goste desse conteúdo aqui, desse material, então manda lá para ele, compartilha e também pede para se inscrever, porque a nossa meta até final do ano, ela é bem pé no chão, bem realista. Nós estamos quase perto aí de 500 inscritos no canal, por que não bater esses 500 inscritos? Então manda para o máximo de pessoas que você conhecer, que você sabe que vai gostar, pra gente alcançar esse número e cada vez mais crescer e trazer mais conteúdo aqui para vocês, valeu? Então bora lá para as minhas observações sobre a obra do Percival Everett. Do que se trata a obra Azar? A história, ela se passa, como eu falei, lá é uma investigação policial, aparentemente parece uma história clichê, mas no final das contas não é uma história clichê, porque aí é muito importante ressaltar isso daqui, eu falando, particularmente. Eu senti muito ali alguns elementos interessantes, eu senti um certo realismo, um realismo fantástico, por assim dizer, Senti também ali, por conta dos elementos sobrenaturais que ele vai inserindo na narrativa, até no final, inclusive, a presença de um Stephen King, por exemplo, principalmente num dos últimos livros que ele escreveu aí, nos últimos anos, que foi o Outsider. Senti também, que é também um traço, que é o próprio estilo do Percival Everett, senti também a presença de um senso de humor e uma crítica, um senso de humor vinculado a temas muito pesados. Então ele coloca muito desses elementos falando sobre o racismo, sobre a violência em relação a esse histórico violento, esse histórico racial violento que perdura até os dias de hoje dentro dos Estados Unidos, que não é tão diferente assim aqui no Brasil. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, lá no início, depois vira uma bola de neve, imagina esse cenário, a cidadezinha pequena do interior, que ia abalada por conta de alguns crimes com esse elemento sobrenatural, que é basicamente isso. Eles encontram uma cena de crime em que você tem um corpo de um homem branco de um lado e um corpo de um homem negro do outro lado. E depois essa cena vai se repetindo. E tem um detalhe, os dois corpos sofreram ali, tudo indica que morreram a partir de espancamento, tanto o homem branco quanto o homem negro. O homem negro, inclusive, está mais desfigurado ainda, está queimado, as roupas rasgadas e tudo mais. Só que aí o homem branco, e depois todas as cenas de crimes vão aparecendo esse detalhe, essa característica bem peculiar, que é todos os homens brancos que vão aparecendo nessa cena do crime, a primeira cena do crime lá no segundo capítulo, depois em todas as outras, todos os homens brancos, primeiro, tá todo espancado, tá todo desfigurado e ele tá emasculado, que é emasculado, quando vai lá e arranca o órgão genital. Então essa é uma característica que vai se aparecer, que vai se repetir em outros crimes que vão acontecendo do mesmo modelo. Um corpo de um homem branco, um corpo de um homem negro. E todos os homens brancos
brancos estão emasculados, ou seja, o órgão genital retirado e o órgão se encontra na mão desses homens negros. E aí, em algumas outras cenas desses crimes que vão se repetindo, começa nessa cidadezinha do Mississippi e vai se espalhando por todos os Estados Unidos, principalmente nas regiões que têm um histórico racista, tem um histórico marcado pela segregação racial. E todos esses homens brancos, tudo indica que tem um passado, tem uma ligação, os seus antepassados lá atrás, eles cometeram crimes raciais, crimes de ódio raciais contra homens da comunidade negra, que o que era muito comum de se acontecer ali nos Estados Unidos, no final do século XIX até a década de 60, de 1960, que era muito comum acontecer, principalmente nos interiores, os linchamentos que aconteciam por qualquer motivo, ou mesmo nem era necessário motivo algum para acontecer os linchamentos. Era muito comum isso acontecer ali nos Estados Unidos por conta das leis segregacionais. Se um branco implicasse com um negro, ou eles simplesmente poderiam imputar um crime sem provas a um homem negro, já era um motivo de ir lá espancar o cara, né, botar fogo no cara, dar tiro no cara e enforcar depois. É bem agressivo, é bem violento, porque é exatamente essa a proposta do Percival Everett. Trabalhar esse tema da violência racial e mostrar pra gente aquilo que eu falei lá no início, que o conceito de terror, o conceito de horror, ele vai ser repensado por Percival Everett, porque em dados momentos ali da investigação, né, desse grupo de investigadores, que vem os investigadores do Estado, a investigadora do FBI, mesmo sendo investigadores, né, mesmo estando a serviço do Estado e a serviço do governo federal, eles são parados pela polícia, são questionados gratuitamente, são confundidos com supostos bandidos, criminosos, e aí quando eles mostram as credenciais, o policial que aborda ele se sente ofendido. Sai daqui que senão eu vou meter uma bala em você. E eu gosto muito da personagem que é a agente do FBI, porque ela não tem papas na língua, né? Justamente nessa cena, por exemplo, quando eles são parados por um policial, que eu fico pensando assim, né? Depois que eu li essa cena, eu fico pensando, e se fosse pessoas civis, pessoas que não eram, né? Que não fossem ali do FBI e do escritório de investigação do estado do Mississippi, o que esse policial teria feito com ele? Teria prendido, teria agredido, teria atirado nele, teria dado uma multa? O que poderia ter acontecido, né? Porque aí quando eles mostram a credencial deles na cara do policial, FBI, MBI, o cara fica super ofendido e fala, sai daqui, senão eu vou meter uma bala em você. E aí a investigadora do FBI vira e fala, então se for assim, a gente também vai ter que atirar no senhor. E aí é 3 contra 1, e aí vai cair dentro? Aí o cara fica sem resposta e aí ele vai embora. E aí, mano, é uma cena maravilhosa. O elemento sobrenatural tem a ver com os corpos dos homens negros. E quando aparece numa cena do crime, eles recolhem o corpo desaparece. E depois aparece numa outra cena de crime com as mesmas características e o mesmo corpo. Só que a impressão que dá, e a descrição que os investigadores eles dão, é que os homens negros, particularmente os homens negros, eles estão com roupas mais velhas, mais esfarrapadas e sujos de terra em algum momento, em um dado momento mais pra frente do livro, esses corpos dos homens negros estão sujos de terra e aparenta, e todos desfigurados, espancados e assim por diante, e aparenta ter uma aparência mais que está morto há mais tempo do que algumas horas. Então você tem esse elemento sobrenatural que o autor ele vai inserindo ali na narrativa dele. Para finalizar, a narrativa dele vai seguindo, como eu falei, ele vai trabalhando esses temas pesadíssimos, ele vai falando sobre racismo, sobre violência policial, sobre ele vai satirizando esses grupos supremacistas raciais. Tem uma cena que é uma cena assim que é o cúmulo do ridículo, é o cúmulo do nível patético que chega a esses grupos, que é um diálogo que está acontecendo com membros da Ku Klux Klan ali na cidadezinha que é a cidadezinha onde que começam os primeiros crimes. E aí eles estão lá dialogando e tal, a gente precisa fazer mais isso e pá, é aquela
coisa, e aí de repente um vira pro outro e fala assim: a gente precisa escolher um novo líder, um novo presidente pro nosso grupo. E quem, curiosamente, para nenhuma surpresa nossa, quem é o presidente, quem é o líder da Ku Klux Klan ali nessa cidadezinha do interior, é o próprio reverendo, ou seja, o próprio pastor. E aí eles fazem uma votação. Quem que você escolhe? O fulano, o reverendo. Quem você escolhe? Fulano, o reverendo. Quem? E aí no final das contas eles perdem um tempo, tipo, eles perdem 1 hora em votação, em discussão, para escolher o mesmo líder que estava antes. Então, assim, é um nível de ignorância, e aí é onde que entra a maestria, né, da narrativa do Percival Everett, que ele vai realmente criando uma sátira desses grupos, que são grupos que defendem essas ideias esdrúxulas, é um grupo que tem a sua própria idiosincrasia, tem os seus próprios mitos, né, e para fechar aqui com chave de ouro, sabe o que é mais interessante? Que a narrativa tudo indica que esses crimes eles vão avançando, vai chegando em vários outros estados, e aí chega no momento em que a galera começa a testemunhar, ver com os próprios olhos uma horda que os jornais começam, tipo, Break News, CNN, Fox News. É como se os Estados Unidos só tivesse 2 emissoras de notícia, CNN de um lado e Fox News do outro lado. Aí é meio complicado. Quem domina esses conceitos vai entender por que é complicado. A CNN representando uma ideia mais progressista, ou seja, mais democrata, do Partido Democrata, e a Fox News, né, representando ali os ideais ideológicos do republicanismo, ou seja, mais conservador, é mais à direita, no caso. Então, as 2 emissoras, elas estão transmitindo ao vivo notícias que está acontecendo uma guerra civil racial dentro dos Estados Unidos. E aí, o noticiário vai falando para as pessoas se proteger e, em alguns casos, conclamando a população para se armar e lutar contra uma horda de homens negros que vão avançando por várias cidades dos Estados Unidos. É o caos, é a guerra civil racial. É aquilo, aí tem um outro diálogo que acontece ali no livro, é aquilo que os supremacistas raciais sempre diziam que iria acontecer, mas eles nunca se prepararam, porque eles só ficavam naquelas teorias de conspiração, aquela maluquice toda. E aí quando estoura a guerra, eles têm arma lá, os caras tudo armado, né? Defende lá eu não lembro agora se a quarta emenda constitucional, 12ª emenda lá, que fala lá sobre o direito de porte de arma, que eles distorcem, né, essa emenda constitucional. Enfim, os caras estão tudo armado, mas eles não têm um direcionamento, eles não sabem o que faz. E só que nossa, é uma guerra civil racial, a gente tem que acabar com isso, e pá, aquela coisa, aquela maluquice toda. E aí o autor, ele fecha a obra dele com chave de ouro, de ouro. É a visão do autor, que por onde é essa horda de homens negros com uma aparência muito, parece que eles acabaram de sair da cova e estão caminhando de boa pelas cidades, e por onde eles passam, eles vão deixando um rastro de morte, né? E todos os que vão morrendo são todos homens brancos, pessoas brancas, principalmente do sexo masculino. E por onde essa horda de mortos vivos vão passando, por onde eles vão passando, a galera que testemunha essa horda e sobrevive, que não morre, testemunha depois, né, descreve depois para os jornais, fala que conseguiu ouvir um murmúrio que essa horda, por onde eles passavam, eles iam falando alguma coisa, né, um pouco meio estranho no momento, mas depois é possível ser, né, entendido o que eles vão gritando. E isso é a primeira página do livro, ele começa com essa palavra e finaliza com essa palavra, que é levanta, ou seja, por onde esses homens que acabaram, homens negros, que muito provavelmente foram mortos injustamente lá atrás, voltaram, né, da morte, como se fosse a história ressuscitando esses corpos mortos de homens negros, né, alguns bem antigos, inclusive, levantando esses corpos, e aí eles vão dizendo levanta, é o que a horda vai falando por onde eles passam. Então eu imagino que em inglês seria algo como wake up, wake up, wake up,
levanta, levanta, levanta. E eu fico até arrepiado, porque é muito, né, é muito simbolismo, é muito semiótica isso, né? Ou seja, os homens que foram mortos injustamente, é como se a história estivesse conclamando eles, né, levantando os seus corpos em busca de uma justiça. Mas não uma justiça convencional que a gente costuma ver aí, né? Que essa justiça é burguesa, é uma justiça liberal, branca, iluminista, francesa. O que os caras querem é uma justiça empreendida pela própria morte. Eu falei que era a história, né, que levanta os caras. Talvez pode ser também o simbolismo da própria morte, levantando esses corpos em busca de justiça. Enfim, falei demais. É uma obra, assim, que eu amei demais fazer a leitura dessa obra e recomendo demais, né? E aí, quando vocês compartilharem nas suas redes sociais, marca lá a editora. Fala pra ela, ó, todavia, olha só que massa esse vídeo aqui que o Carcoça fez, que o canal Carcoça fez. Dá uma atenção lá pra ele, ajuda aí a gente a crescer. Enfim, é isso. Galera, se vocês gostaram, aquele like bacaninha, se você esqueceu lá no início, deixa o like aí. Se você é novo, se você ficou até aqui no nosso vídeo, se inscreve, compartilhe o nosso vídeo, comenta, deixa aí o que você achou interessante, se você conhece essa obra, ou se você conhece algo parecido com isso, algum filme que fala sobre essa temática, alguma série que fala essa temática do terror racial, do horror racial. E aí, ó, vai aparecer 2 outros vídeos aqui para você não perder tempo e continuar assistindo os nossos vídeos e as nossas recomendações. Gostou? Deixa o like, compartilha, se inscreve e é nóis. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais.